Olá, olá, pessoal. Estamos nós aqui no nosso podcast Teologia e Sociedade e estamos numa série. Começamos uma série, estamos em andamento sobre ela, falando sobre os 5 ministérios e está sendo uma experiência muito legal. E hoje estamos aqui, Gustavo. Hoje vamos falar sobre quê? O profeta. Uau! E aí? E aí, profeta? Teve até uma revelação aqui, esse podcast vai ser muito bom. Essa veio quente. Direto. Então eu convido você já a curtir o nosso podcast, que você possa aí comentar. Vamos participar, nós queremos interagir. Sabemos que este é, assim, um tema extremamente polêmico e vale a pena a gente discutir em bons termos, né, esse assunto. Nosso objetivo é tentar ao máximo ajudar a igreja, ajudar o corpo de Cristo a esclarecermos dúvidas, a fluir nos dons de maneira saudável e que glorifique a Deus. Beleza? Conto contigo aí. E aí, Gustavo? O que manda sobre o profeta? O ministério profético tem muita polêmica envolvida, né? Então, realmente, quando a gente vai estudar sobre o ministério profético, a gente vai ler os textos, a gente vai buscar também apoio em teólogos, em pessoas, né, que vão estar falando sobre esse ministério. E confesso que é uma dificuldade muito grande da gente encontrar boas referências, né? Mas quando a gente vai para as escrituras, a gente começa a analisar algumas coisas. E quero começar aqui fazendo uma leitura do texto que apresenta o ministério profético, Efésios 4:11, onde fala dos 5 ministérios. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aquela perguntinha de sempre. Por que Jesus faz isso? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui é importante entender que Efésios 2:8 fala que Deus dá o dom da salvação. 1 Coríntios 12, onde fala da atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai falar que o Espírito Santo, ele é quem capacita, ele é quem manifesta dons nos homens. Efésios 4:11 vai falar que Jesus concede para o corpo homens dons. Uhum. Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre são eles o dom de Cristo. O dom como presente. Dom como presente. Então você, né, pastor Levi, você é um presente para a igreja. Certo? Um bom presente. Bom presente. Eu espero. É um bom presente. No versículo 13 vai dizer que esses presentes, esses dons, esses servos dons, esses homens dons, eles são dados até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tornar a igreja como um todo madura. Fábio Coelho, né? Ele tem um livro, Não Apagueis o Espírito, né? Que fala sobre o ministério profético, fala sobre o dom da profecia. E ele fala algo bem interessante aqui, que ele diz que é como se o Espírito Santo estivesse preparando uma noiva madura, não é uma adolescente. Uhum. Então, os homens dons, eles estão ali justamente com o objetivo de trazer integridade e maturidade para a igreja, para a noiva de Cristo. Agora nós precisamos fazer uma distinção, né, Gustavo? Fizemos isso quando tratamos da questão do apóstolo, mas agora temos que também relembrar isso na questão dos profetas, de que existe uma diferença entre o ministério profético de Efésios 4:11, né, que é exercido através desses homens dons, ou seja, o profeta enquanto ministério, enquanto vocação, né, para a obra, para o ministério, e a expressão de profecia que é relatado lá em Coríntios, né, que é uma relação vinculada ao Espírito. E naquele contexto lá de Coríntios, que fala sobre os dons, a palavra é exatamente essa, os dons do Espírito. E é uma confusão nisso, uma confusão muito grande, porque a pessoa pensa que por ela ter sido usada por Deus para profetizar uma vez ou outra, que ela é profeta. Sim. E quando a gente vê na prática, quando o apóstolo Paulo fala lá na relação em Coríntios sobre o profetizar,
está num contexto onde qualquer um no corpo pode manifestar isso, porque é uma manifestação do Espírito. É completamente diferente do exercício do ministério profético. E porque tem aplicações distintas. Exatamente. Né? Na tua compreensão, como é que tu vê essa distinção? Uma análise das listas de dons que nós temos no Antigo e no Novo Testamento, certo? Uhum. Especialmente olhando para as do Novo Testamento. A gente percebe que Romanos 12 e 1 Pedro 4, nós temos listas chamadas não exaustivas, ou seja... São exemplificações. Exatamente. E ali, somando essas duas listas, tu tem 9 dons, que eu entendo eles como dons naturais. Quando a gente vai para Efésios 4, 11, nós temos ali uma lista de dons ministeriais, né? Os homens dons. E 1 Coríntios 12, uma das duas listas é dons espirituais. Eu chamo eles assim. A diferença entre os carismas e os faneros, né? Isso, né? Alguns chamam, por exemplo, de dons naturais, chamam de carismas permanentes. E chamam os faneros de carismas manifestacionais. Detalhe que o dom de profecia está nas 3 listas. Ele permeia. Olha só, ele está na lista dos naturais, tá como homem-dom, como profeta, e ele também está na lista dos faneros. Vou primeiramente falar dos faneros, né? Uma coisa importante, que vai muito ao encontro do que você falou, é que na lista dos faneros, que vai pegar 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, tu tem a lista dos 9. Só que, abrindo a lista no versículo 7 e fechando a lista no versículo 11, no 7 fala bem assim, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha só, Paulo abrindo a lista. Aí ele começa a falar quais são os faneros. Quando ele termina o último faneros, ele vem falar bem assim, ó. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Apraz ao Espírito e não ao indivíduo. Exatamente. O que nos faz compreender o versículo 7 e o versículo 11 é que esses dons pode ser um equívoco, eu acredito que seja, dizer assim, ó, eu tenho o dom de cura. Nesse contexto, sim. Nesse contexto, sim. Por quê? A manifestação, ela é dada pelo Espírito, que é a brincadeira que eu sempre faço nas aulas de teologia, né? Você vai orar por cura, a pegadinha que eu faço. Depende da fé de quem ora ou de quem recebe? Depende de Deus. Depende de Deus. Não depende de nenhum. Depende se o Espírito quer manifestar a cura conforme lhe apraz. Tem um texto que agora de memória não lembro a referência, mas que aponta momentos distintos em que Jesus ele revela isso, que o Espírito estava sobre ele para curar, para libertar, e aí manifestava cura e libertação em todo mundo que chegava. Mas ele acentua, ele traz uma ideia de que aquilo era um fluir, uma manifestação naquele instante, naquele momento. Então, isso nos faz pensar, né, sobre essa ideia de que toda vez que alguém vem e pede oração, obrigatoriamente tem que ser curada. Não, na prática, a gente vê que não é assim. Ou até mesmo assim, como a gente vê em alguns lugares, né? A pessoa põe uma cadeira na igreja, venha consultar o profeta. Os problemas do tal ministério, né? Exatamente. Mas aqui, outro ponto interessante é que 1 Coríntios 14, Paulo está falando possivelmente ali de 3 dons. E um que ele está dando relevância ali é o dom de profecia. E ele está falando ali, em 1 Coríntios 14, do culto público. É muito melhor profetizar. Por quê? Porque o incrédulo, ouvindo das verdades de Deus, com a sua boca ao pó, se arrepende. E ele inicia já ali, logo no versículo 1, falando o seguinte, ó, sigam o melhor, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então aqui dá a entender que por mais que o Espírito é quem manifeste, tem que haver uma voluntariedade.
certo? Nós tem que haver uma procura, uma intensidade de um olhar e um desejar em profetizar. Tem uma questão aí interessante, né? Que é uma questão de debate, pelo menos, né? Não sei se de polêmica, mas pelo menos de debate. Que é essa questão da aplicação da palavra profetizar aí. Que ela pode ser interpretada isso no caráter de revelação, né? Aquela ideia de revelar algo que está oculto, especialmente sobre apontando o futuro, né? Enfim, normalmente tem essa associação, né? Mas aqui tem a expressão do profetizar aplicada ao ato de pregar, porque a raiz da palavra é a mesma. Sim. Né? Então, o profetizar aqui nesse contexto seria o dom de pregar a palavra. É interessante esse olhar, né? Interessante. No próprio capítulo 14, no versículo 3, ele fala bem assim, ele explica os pilares do profetizar. Paulo fala assim, ó, mas o que profetiza fala às pessoas. Ó, então aqui já tem o maior encontro do que você está falando. O endosso. Exatamente. Mas olha os pilares: edificando, exortando e consolando. Que tem a ver com a pregação. Exatamente. O que é edificar, se não o fortalecer uma pessoa? E até mesmo confirmar para ela, é isso que você deve fazer. Não, ou não faça isso, isso vai te destruir. Eu associo a edificação muito apropriado com o ensino em si. Né? O ensino que vai construindo as bases da fé do indivíduo. Né? Então, a edificação da igreja ela vai se dar à medida que ela aprende a verdade, ela se apropria do conhecimento da verdade. Né? Então, aí entra a edificação. Já a segunda aplicação é exortação. E o pessoal faz uma confusão entre a palavra exortação e admoestação. Exatamente. Porque muitos acham que a exortação tem a ver com chamar a atenção, confronto, né? E não, o confronto está vinculado à admoestação. Exortação é um fortalecimento com palavras, né? Encorajamento. Encorajamento. É isso exatamente. Aí. E o consolo, ele também fala sobre trazer esperança. Ontem mesmo alguém me mandou mensagem falando do sobrinho que não estava bem, teve um surto, estava internado e ela, eu sei que o senhor é cristão, tu pode orar por mim? E eu gravei um áudio encorajando ela. Eu fiz um ato fúnebre ontem. E foi um momento, assim, diferenciado, sabe? E na hora ali de comunicar a palavra, bem dizer, pouquíssimos crentes ali naquela capela, né? Mas a palavra que a gente trouxe repercutiu em todos. E assim, imediatamente deu para ver as reações das pessoas diante da palavra que trouxe consolo. Né? Então, o profetizar, né, enquanto pregação aí, promove consolo. O profetizar é justamente essa ideia de expressar a mente e o coração de Deus numa linguagem humana. Um outro faneros, que é o discernimento de espíritos, né? Que não se refere apenas ao discernimento de espíritos como entidades, né? Mas também fala sobre a questão do ânimo das pessoas. Então, você está ali, essa pessoa não está bem. O que Deus fala sobre essa situação para essa pessoa? Né? E isso também é discernimento de espíritos. Paulo vai falar, em 1 Coríntios 14, 1, como nós já lemos, sigam o amor e procurem com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Então, o movimento do profetizar envolve amor. Então, lembro de uma situação, às vezes a gente conta na internet, né? Que uma pessoa, ela diz que acordou de madrugada, que Deus falou com ela. Não duvido que Deus tenha falado com ela, mas pode haver um abismo entre Deus falar e você comunicar, certo? A primeira coisa que ela fez foi ligar o gravador ali e gravar a profecia acusando uma igreja. Nossa. Certo? E falando que Deus ia vir e destruir aquela igreja, ia derrubar aquela igreja. Mas olha só, a gente consegue medir amor aqui nas palavras e no ato dele?
Acredito que Deus falou, pode ter falado, não duvido. Mas a forma na qual ele está fazendo, quem sabe não está sendo guiado pelo amor. Porque qual que seria o movimento, ao meu ver, correto? Quando a gente olha para o Antigo Testamento e tem coisas que do movimento profético continuam e coisas que modificam, principalmente porque nós temos agora um novo testador, né? O profeta no Antigo Testamento, ele tinha um apego, ele tinha uma relação geográfica com o objeto profetizado. Então, se ele profetizava contra um povo, ele estava junto com o povo. Era contra ele próprio. Exatamente. Em partes. Porque, por exemplo, Jonas era em relação a Nínive. Mas ele foi para lá. Foi. Entendeu? Mas não era de lá, né? Sim. Mas havia uma relação dele com o povo. Uhum. Ele foi para Nínive. O que me parece ser uma atitude de um falso profeta. Quando o profeta, a pessoa que profetiza, ela não tem uma relação com o povo ou com o objeto profetizado. Então parece ser muito estranho Deus vir falar algo para você, na qual você apenas acusa aquela nação. E você não foi para lá, você não interagiu com ela. O que me parece ser o mais correto nessa postura desse pastor? Se Deus realmente está entregando, porque não quero questionar essa parte, mas que ele puxe o gancho do telefone e ligue para o pastor presidente. E fale, olha só, agora à noite Deus falou comigo assim, assim, assado, o que tu precisa para mudar essa realidade? Isto é seguir o amor. Entender que há uma diferença entre a profecia e o profeta. Claro. Né? Então, nem sempre o profeta ele corresponde corretamente ao procedimento que ele deveria ter. Às vezes há uma falta de instrução, de preparo. Eu queria voltar contigo um pouco, Gustavo, para a aplicação de Efésios 4:11. Uhum. Como você vê o profeta naquele contexto ali? Quando a gente olha o texto de Efésios 4:11, o texto fala que Jesus entrega esses homens dons com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Uhum. Então, a função principal do profeta não é profetizar. A função principal do profeta é aperfeiçoar os santos. A função principal do pastor não é pastorear, é aperfeiçoar os santos. Dentro do profeta, existem algumas coisas ali que são interessantes. São próprias dele, mas profetizar não é a essencial. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê os profetas ali falando em nome de Deus, como porta-vozes, né? Trazendo o povo de volta ao movimento de arrependimento, né? Anunciando juízos. Então a gente vê até mesmo os profetas, os profetas de ação, os menores, os maiores, como aqueles que estão trazendo decretos de Deus, explanando, orientando, revelando, né? E até um aspecto de clarividência. Eu acho interessante isso, porque quando Paulo ele vai tratar da implantação da igreja, lá em Coríntios, ele fala que primeiro vão os apóstolos, né? Pensando assim, pega um mato fechado, o cara vai abrir, abrir o campo, abrir a picada lá para começar a obra, né? Mas ele diz que na sequência vem os profetas. E depois os mestres. Olha, tem um porquê disso tudo, né? E trazendo aqui para o campo espiritual da coisa, né? A gente imagina que implantar uma igreja é uma guerra. Sim, né? É uma guerra espiritual. Uma conquista de território. É uma conquista de território. Então a gente não pode tratar disso com leveza. Né? É pesado. Então, como é que se encaixam os profetas e o papel importante deles também nesse aspecto? Você usou a expressão na clarividência, né? A figura do profeta, ela é identificada com no Antigo Testamento lá como a figura do atalaia, né? O atalaia é aquele indivíduo que ficava na sentinela. Ele era colocado numa posição privilegiada em relação a todos os outros na cidade. Ele era colocado na torre. Ele ficava na torre. Por que na torre? Era o ponto de visão mais elevado. E ali ele conseguia enxergar o que os outros não estavam vendo. Sim. Ele enxergava a distância e ele enxergava, por exemplo, quando o inimigo estava vindo, em que formação, com
tamanho de exército, que tipo de arma que o inimigo estava vindo, e a responsabilidade dele enquanto atalaia era capturar a imagem e comunicar, né, digamos, ao exército, ao rei, o que estava por acontecer. Não era a responsabilidade dele resolver o problema. Era a responsabilidade dele identificar o problema. E aí comunicar. Interessante que essa figura ilustrativa do atalaia, ela é trazida para a posição do profeta, enquanto ministério. Porque ele está num território agora, né? E ele vai enxergar quais são os desafios que tem naquele território. Ele tem uma visão do mundo espiritual privilegiada. Sim. Em relação aos demais. Ele sabe que tipo de enfrentamento a igreja vai precisar ter, né? Por onde atacar. E por que disso? O profeta, ele tem uma missão e uma ferramenta. Então, a missão do profeta é fortalecer, preparar a igreja para a obra do ministério, certo? Agora, quais são as ferramentas que ele tem? E qual é a condição que ele deve usar essa ferramenta? Quando a gente pega aqui o texto, por exemplo, de Romanos 12, e aqui é um ponto que eu trago, é um pensamento meu, do que seria o dom natural de profecia. Romanos 12, 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e assim vai listando todos os demais, tá? Quando a gente lê aqui profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia, e 1 Pedro 4, 10 e 11 temos o de fala e o de servo, a gente percebe que esses dons, eles são naturais. Quando tu olha o de profecia, está junto aqui, como dom natural. Qual é o pensamento que eu tenho sobre essa lista, profecia aqui? É aquela pessoa que ela tem uma sensibilidade espiritual. Ela não é crente, ela está lá no espiritismo. Ela percebe alguns movimentos. Ela tem uma percepção do mundo espiritual. Exatamente. O fato dela ter essa percepção não quer dizer que ela faz a interpretação de forma correta. E nem a use para Deus. E nem a use para Deus. Tanto que aqui fala que se profecia, seja segundo a proporção da fé. Os dons naturais, eles são do ser humano. Deus deu para o ser humano. E ele dá uma orientação de como cada dom tem que ser usado. E que a pessoa, digamos, enganada, ela vai usar aquilo que Deus deu de forma errada. De forma errada e para outros fins e que nem glorificam a Deus. Exatamente. Dá-se a entender que nessa divisão dos 3 grupos de dons, os dados por Deus, os dados por Jesus e os manifestados pelo Espírito, certo? Há uma conexão entre eles. Então, aquele que é dado como profeta, possivelmente ele tem essa sensibilidade espiritual, certo? Então ele tem esse tato espiritual em relação a situações. Agora, quando a gente vai para as escrituras, Gênesis 20, versículo 7, o primeiro na Bíblia a ser chamado de profeta pelo próprio Deus é Abraão. Olha só. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você. E você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Deus vem e ameaça Abimeleque. Né? Olha, esse cara que está aqui, ele é profeta. E ele é incumbido da missão de interceder por você agora. Mas para isso, devolva a mulher dele. Então, um ponto que se percebe uma principal característica do profeta, tanto do Antigo quanto do Novo, é esse relacionamento de intimidade, aliança e amizade com Deus. Isaías 41, 8. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Olha a relação que Deus está chamando a Abraão. Quando tu vê até mesmo Gênesis 18, 17 ao 18, o Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Deus estava vindo para destruir 2 cidades, com a missão, um objetivo, e ele
vou tomar um cafezinho com meu amigo para poder compartilhar com ele o que eu vou fazer. E interessante isso, porque isso vem ao encontro da outra palavra que diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. O profeta, ele tem essa relação de intimidade, aliança e amizade com Deus. E por causa dessa relação, que ela já é dada possivelmente por essa sensibilidade espiritual, o profeta é muito dado à oração. As duas coisas andam juntinhas. Uhum. Eu não conheço nenhuma pessoa que manifesta efetivamente esse ministério que não seja completamente comprometido com a oração. Não existe, não tem, não funciona. Então, o profeta, ele é aquele que conversa com Deus. A gente tem muito essa fala, né? Nos colocar na brecha de oração, né? O profeta é aquele que se coloca diante de Deus, fica para Deus e fala, ó, eu estou me colocando entre a pessoa e a situação dela. Ele tem uma dor diferente, né? Dentro do mandato cultural, ele tem uma dor social muito grande. Ele se envolve com a dor do próximo. Ele olha a injustiça e aquilo incomoda e agita ele ao ponto dele ir até Deus. Meu amigo, vamos conversar sobre isso. Olha a situação dessa pessoa. Por isso que o profeta, ele vai ter essa relação com a edificação, com a exortação e com o consolo. Mas o profetizar, ele é uma convocação a todo cristão. Sim. Como Paulo fala. O profeta é aquele que vai desenvolver os santos para a obra do ministério, e a sensibilidade espiritual e a profecia são ferramentas que ele tem. É interessante que em Israel, de repente surge um grupo lá que estava profetizando. Uhum. E aí os caras vieram para Moisés, olha, tem uns caras lá, né? Tipo assim, não pode, é só tu aqui e tal. E aí qual foi a resposta dele? Quem dera todo Israel profetizasse, né? Quem dera todo Israel profetizasse. Ou seja, Deus está usando, Deus está levantando, Deus está se movendo. Há uma liberdade do espírito e se mover no meio do seu povo. É interessante também naquele texto quando diz que quando nós nos reunimos, um tem salmos, outro tem... E coloca ali no contexto, cada um vai trazer, contribuindo com alguma coisa, e diz que no meio disso, um tem profecia. Está no contexto do quando nos reunimos, há uma liberdade de manifestação de dons, de manifestação do Espírito, e nisso a profecia entra junto. Outros papéis aqui também, que eu acho que são papéis do profeta, combater a frieza da igreja. Na liberdade poética colocar, ele é o aquecedor da igreja. Ele traz as advertências importantes, né? Exatamente. Porque a igreja está fria, ela está trazendo elementos mundanos, ela está executando um sincretismo cultural ali, certo? O profeta, ele vem, como você colocou, ele, por ter uma intimidade, um relacionamento um pouco mais profundo com o Senhor, ele acaba sacando essas coisas. Ele está sensível ao coração de Deus. Está sensível ao coração de Deus. Exatamente. Enquanto ele está nessa condição, ele vem para o povo. Essa forma fria que nós estamos recebendo as pessoas está errada. Essa forma fria que nós estamos nos relacionando com Deus está errada. Só que esse papel de profetizar novamente, ele pode estar sendo exercido no pregador, como você colocou. Então, enquanto o pregador está ali traduzindo a palavra de Deus numa linguagem que o povo compreenda, ele está ali edificando, exortando, consolando, combatendo o mundanismo, combatendo a frieza espiritual. Ele está acendendo o povo. Pessoal, acordem. Ezequiel 3, versos 16 e 17, diz lá assim, ó. Fim dos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Também no capítulo 2, verso 5 diz lá, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aí a reação, pode aceitar ou não. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque são casa rebelde, há de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, esse papel de, né, casa rebelde, a coisa tá fria, tá errada.
Mas Deus colocou lá no meio um profeta Exatamente. para alertar, chamar atenção. Vamos entrar nos problemas dos profetas. Na igreja, encontro muitas pessoas que vão dizer assim, ó, Deus me disse. Parece que esse Deus me disse, ele é justamente para poder encerrar o assunto. Se Deus disse, quem é que vai contra? Acabou não a tem mais conversa. discussão. É de se pensar, né? E ter esse cuidado. Será que eu devo usar essa afirmação? Deus manda falar. Deus me disse. Isso tem que haver uma certa cautela em relação Sabe o a que me isso. arrepia nisso? Ah, É a expressão que diz, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. este morrerá. Uau, É pesado o isso, né? temor que tem que ter sobre isso, né? Exatamente. Então, hoje a gente percebe que as pessoas elas têm banalizado muito essas questões, né? Em relação a... Tem perdido esse temor. Do uso do nome de Deus, né? Exatamente. Onde falava ali da postura do judeu em relação a temor. Ele ia escrever a palavra Deus, ele parava, se purificava, pegava uma caneta nova, escrevia Deus. E aquela caneta ele descartava. Ou seja, havia todo um ritual de temor. Hoje, aqui nós, no Ocidente, Deus, tu é jóia, abençoa essa boia. Uma total irreverência, né? Se confunde intimidade com reverência, né? Exatamente. Então aqui temos esse texto, mas também há um alerta para a igreja em relação ao julgamento com o profeta, né? João 7,24 fala bem assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Interessante Entendeu? que diz que é para julgar a profecia, não o profeta, no caso. Exatamente. O que ele está falando? Como ele está falando? Aí entra outro aspecto nesse texto, no julgar a profecia, que recai novamente sobre aquela questão do pregador. Por quê? Quando ele diz julgar a profecia, ele está num contexto ali onde ele está chamando atenção sobre a influência dos gnósticos, que estava atuando gerando problemas graves, né, dentro da igreja. Então, quando ele diz julgar a profecia, né, se elas procedem de Deus, e aí ele vai dizer depois, todo aquele que não reconhece, né, que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, ele está fazendo um link direto com a penetração dos gnósticos, do pensamento gnóstico dentro da igreja. E aí ele está dizendo, julgue a profecia, quer dizer, qual é a mensagem que está sendo dita? Se a mensagem aponta para a rejeição do reconhecimento de que Jesus Cristo veio em carne, esse aí não é de Deus. Exatamente. Agora, se a mensagem reconhece que Jesus Cristo, ele é Deus, né? O Filho de Deus, que assumiu a forma de homem, ele é 100% Deus e é 100% homem. Bom, ok, então essa passou no teste, né? Eu me lembro que de um movimento que eu participava antes de ser batista, havia uma instrução para ministrar a libertação, né? Se não sabia se a pessoa já estava liberta ou não, levava a pessoa a confessar que Jesus Cristo veio em carne. Se a pessoa confessasse que Jesus Cristo veio em carne, então ela estava liberta. Agora, se ela não conseguisse, é porque ela ainda estava endemoniada. Quer dizer, uma distorção completa do texto, né? Trazendo algumas coisas como se elas fossem apenas uma declaração. É que nem, por exemplo, a imposição de mãos. Ela tem uma base bíblica no Antigo e no Novo, só que não é apenas o ato de impor as mãos. É um comportamento e uma postura de liderança que aquela pessoa exerce. Não é uma coisa mágica. Fale agora que Jesus Cristo veio em carne. Não é isso. É uma coisa muito mais profunda que isso. Perfeito. Um item importante que no Evangelho segundo Mateus a gente tem é como a gente reconhece um verdadeiro profeta. Frutos. Os frutos dele vão mostrar ser um verdadeiro profeta. Uma vez eu tinha um jovem que eu percebi assim, que ele tinha uma pegada de profeta. Dava a perceber que Deus estava preparando ele para isso. Só que tudo ele sabia. E às vezes ele mentia só para não dizer não sei. E ele falava, não, mas eu me identifico muito como profeta e tudo mais. Eu, cara, olha o risco que você está correndo. Vamos pensar que realmente você é alguém que Deus está preparando como profeta no meio do povo. Só que olha a mensagem que está dando. Você sabe tudo, você já foi pego mentindo, e em algum momento, quem sabe, Deus queira profetizar por você. O povo não vai acreditar em você. Perdeu o crédito. E a culpa é do povo. Você vai pagar por E nem isso. de Deus. E nem de Deus. A culpa é dele
que não está tendo uma postura correta. É que nem, por exemplo, Deus está me colocando como pastor do povo e eu não quero sentar com as pessoas. Vai na contramão do chamado. Ou, por exemplo, eu começo a contar as coisas de confidência para todo mundo, vai comprometer. Então, assim, o profeta, ele é julgado pelos frutos dele. E também, um outro ponto que a gente percebe nas escrituras é que o profeta, ele não pode ser arrogante. Esse é um grande problema. Nós estamos falando de problemas que envolvem os profetas, né? Primeiro que ser profeta se tornou, assim, uma coisa altamente mística, né? E nós, brasileiros, por nossa cultura, temos uma cultura voltada às experiências sobrenaturais, ao misticismo, aí gera bastante sincretismo religioso, e é um certo status. Não, sou profeta, sou profeta, sou profeta. Como que dizendo assim, cara, eu tenho uma chave que é só minha, né? E eu vejo muitas vezes quem se coloca desta forma, ele simplesmente fica como que numa obrigação de sempre ter que ter uma resposta a qualquer um que lhe procura. Sim. E aí começa um movimento das pessoas de procurar o profeta, nessa categoria de vidente, como que quem procura uma cartomante, quem procura, né, jogar búzios, enfim, uma cigana, quer essa coisa de desvendar, né, o seu futuro. Olha, eu procuro fulano, eu me caso com Beltrana, e vão buscando o profeta. Há anos atrás, morava em Guaíba, tinha um jovem na nossa congregação que ele teve uma pancada na perna, desenvolveu um carocinho, aquele carocinho virou um câncer, um tumor enorme na coxa. Quando ele foi ao médico e fez os exames todos, o médico chegou e disse, vamos amputar a perna, porque é grave, mas ainda está na perna, não subiu as raízes desse tumor. E aí bateu o pânico, ele tinha 25, 26 anos de idade, perder a perna era complicado. Aí a família resolveu ir numa profetisa famosa da cidade lá, né? Pertencente lá a uma denominação pentecostal e tal. E aí a profetisa, essa irmã, era famosa por as pessoas de várias igrejas iam até ela para buscar revelação. E eles foram. E aí ela, supostamente tomada pelo espírito, que daí normalmente já muda tom de voz, já tem todo uma exposição que já não... performance como se a pessoa estivesse incorporando o Espírito Santo, porque é isso que acontece quando as pessoas incorporam lá nos terreiros, né? Você percebe que é uma outra personalidade, é um outro espírito agindo ali. Até agora sou eu que estou falando, mas agora mudou. Deus, mudou. Aí gera aquela coisa de, não, então vamos respeitar e tal, vamos submeter. E o que for falado é lei. E aquela irmã querida, supostamente, né, cheia do espírito, traz a palavra ali, a profecia, que é o inimigo que se levantou, que queria amputar os membros do seu servo, não sei o que, mas que ele ia curar, não sei, moral da história, não amputar a perna. Final, o cara morreu. E aí, a responsabilidade? Porque se tivesse amputado a perna naquele momento, o cara estaria vivo. E o que aconteceu? Foi piorando, até que amputaram a perna. Só que daí era tarde demais. Sim. O cara morreu jovem. E era bem próximo a nós. E foram seguir o quê? A voz da irmã profetisa. São problemas que são gravíssimos, né? Acompanhei o caso de uma jovem que se converteu, e aí veio uma profetisa que era muito amiga de um determinado rapaz lá da igreja, mas esse rapaz era extremamente problemático, um mau caráter. E aí ela veio para essa nova convertida com uma palavra de revelação, com uma profecia de que ela deveria casar com aquele cara. E ela era amiga do cara. Entende? Usando o nome de Deus. E a menina inexperiente se sujeitou a esse relacionamento que só trouxe ruína para a vida dela, até que ela não suportou mais. E aí entendeu que ela estava sendo vítima de uma
de uma profetada, né? Uhum. Então a gente vê muitos problemas no seio da igreja atrelado a esses comportamentos, né? E muita gente explorando a figura de profeta para se dar bem, para ganhar dinheiro mesmo. Mateus 7,15 fala bem assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Roubadores para quem? Para eles próprios. Exatamente. E aqui são agentes de Satanás. Ah, eu sou profeta. O que as pessoas mal intencionadas ou disfarçadas de ovelha estão fazendo na prática? Ao eu me declarar profeta, eu tenho uma voz de sentença, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma autonomia. Que é inquestionável. Inquestionável. Ninguém pode questionar, porque é Deus que está falando. Não pode. Não. E ai de você. Ai de você questionar. Está no quinto dos infernos. Ai de você levantar uma mão contra um profeta de Deus. Tem aquele livro do Tim Keller, Deuses Falsos. Ele trabalha a questão do sexo, do dinheiro e do poder. No seminário, nosso professor de vida cristã, querido pastor Mauri, ele dizia, cuidado com os 3Gs. Na época ele já falava em 3G, né? O que é isso, né? Ele é grana, guria e glória. Exatamente. Então, assim, ó, o que é o movimento de alguns profetas? É justamente, eu vou ter poder aqui. Então, ao ter poder, eu posso dizer o que eu quiser, como eu quiser, conduzir a igreja como eu quero, conduzir as pessoas como eu quero. E aí, nesse comportamento, eu sou ladrão. Eu estou roubando pessoas para o inferno. E uma outra questão é que, nesse contexto, muitos se acham na liberdade de dar direcionamentos que até vão contra as escrituras. E como que Deus vai dizer algo que Deus diz diferente? Né? Então a gente tem um teste muito prático nisso aí. Olha, o que essa pessoa está falando, ela converge com as escrituras ou diverge? Exatamente. Porque se diverge, não pode ser de Deus, né? E eu já vi muitas vezes esse filme também, de gente querendo dizer, ó, Deus me disse que é isso, assim, para fazer isso, assim, assim, assado. Eu disse, mas só um pouquinho. A palavra de Deus diz o contrário disso. Então, o que eu vou acreditar agora? No que está nas escrituras ou na tua palavra? E aí é que vem o risco, porque na nossa cultura brasileira, como somos muito dados a essa expressão de espiritualidade, por vezes as pessoas dão mais crédito a essa voz do que às próprias escrituras. Até porque a maioria dos crentes não são nem familiarizados com as escrituras. Então aí vem o problema, né? É conduzido como manada para perdição, né? É importante entender que o povo, quando ouve um profeta, também tem a sua responsabilidade de conhecer as escrituras. O povo é convidado a julgar as profecias. Mas como eu vou julgar a profecia se eu não conheço as escrituras? Se eu não conheço a Bíblia? Eu lembro de uma situação, eu estava numa outra igreja, e numa vigília apareceu lá uma moça, e ela veio convencida, muito ao encontro dessa tua história. Ela era casada, e um profeta teria dito para ela assim, ó, separa-te do teu marido, vá para outra cidade que você vai casar com um pastor. Nossa. E a mulher se separou do marido, e ela entendeu aquilo como correto. E na vigília, ela até compartilhou como testemunho aquilo. Lembro de uma igreja que eu estava, e veio a pessoa e profetizou para um rapaz lá, Deus vai te dar uma esposa. E ele, mas eu sou casado. Uma esposa nova. Vai mudar o jeito dela com você. Tem muita piada que envolve esse ministério, o que é uma lástima, né? Porque acaba gerando um descrédito. Meu povo perece. Falta de conhecimento. Há uma responsabilidade do que profetiza e há uma responsabilidade do que recebe a profecia. Primeiro movimento é o que profetiza, ele tem que ter esse aspecto de Abraão, de Moisés, né? Amigo de Deus, íntimo, relacionamento. E esses se dão muito à oração. A oração não é um fardo para eles, certo? Então eles têm ferramentas internas também
uma sensibilidade. O Espírito comumente manifesta o faneros de profecia através dele, não somente dele, mas manifesta. E esse traduz o coração de Deus, a mente de Deus para aquele momento, ele percebe os movimentos de Deus naquele cenário e ele vem e comunica. Uhum. Ele precisa aqui comunicar com humildade, sem arrogância, com prontidão de servir e não fugir que nem Jonas. Não interessa quem é o povo, eu vou lá, certo? E o povo, ao ouvir, conhecendo as escrituras, necessita Julgar a profecia. Não olhar para a aparência do profeta ou para a condição dele, mas olhar para a profecia. A profecia ela nunca vai contradizer as escrituras. O movimento do profeta ele vem como um movimento de amor, tanto na profecia que envolve exortação, edificação e consolo, e ela tem um contexto envolvido dentro do povo, do objeto ali que está sendo profetizado. Aquele que profetiza em amor. Aquele que está recebendo a profecia, analise se isso faz parte do seu contexto. Então, o que eu acho importante nós colocarmos aqui, né, é o fato de que é um ministério reconhecido, ele é bíblico, ele tem o seu... Não cessou. Não cessou, nós não somos sensacionalistas, né? Uhum. Cremos na manifestação, nós cremos nessa questão do profeta enquanto ministério, mas também na manifestação do dom do espírito de profecia, pontualmente, e o indivíduo pode ser usado uma vez, 2 vezes, 3 vezes na vida, e nunca mais. Não significa que ele seja um profeta, né? Isso pode acontecer em dados momentos da vida, porque é o Espírito que usa quem quer, como lhe apraz, com o objetivo dele, né? Mas que nós precisamos sim, né, ter um olhar criterioso para isso, porque sabemos que aqui é uma alavanca para muitas distorções, para muito erro no meio da igreja e gerar muitos problemas, né? A gente sabe que, por exemplo, também a profecia ela pode ter outros contextos, ela pode vir por sonho, por exemplo. A revelação vem por sonho e isso ganhar um caráter profético. Mas daí o camarada pegar e por exemplo, fazer material sobre interpretação de sonhos como sendo algo estático, né? Sendo que não funciona assim, né? Às vezes um símbolo ou um objeto num contexto ele pode parecer uma coisa e no outro contexto parecer outra completamente diferente. No momento que eu quero rotular isso aqui sempre é assim, ou interpreto sempre dessa forma, eu estou cometendo um erro, né? O fermento ele pode ser interpretado como pecado, né? Mas ele também pode ser interpretado como fé. Sim. E outras coisas, mais o fermento pode ser aplicado. Nós temos que saber fazer essa distinção. O importante é termos um coração puro sobre essas coisas, sermos instruídos e não abafar, né? Não reprimir esse mover de Deus. Eu penso que a igreja, à medida que ela está sendo restaurada, e eu acredito que ela vai ser cada vez mais restaurada, eu creio que o movimento da reforma protestante lá, no século XVI, ele não terminou. Ele começou lá. E a cada período a igreja vem restaurando porções dela mesma, né? O Espírito vem fazendo essa obra, preparando a noiva, preparando a igreja para o noivo. O noivo vem encontrar uma noiva madura, não uma menina, né, despreparada, enfim, e nem uma velha enrugada, né? Uma noiva na sua maturidade, e essa é a figura da igreja. Eu penso que até o uso dos dons é algo que está sendo restaurado pelo Espírito Santo. E eu penso assim, tu concorda? Concordo. Especialmente com esse ponto de que o profeta, ele não monta doutrina. Né? O profeta, ele tem comida sempre quente. Ele não está trazendo comida antiga. Né? Elias caiu nessa situação. O papel do profeta é ser íntimo de Deus. Ah, mas todos nós temos que ser. Sim, mas o profeta, ele tem uma carga maior em relação a isso aí. E o papel do profeta é
interpretar o coração, a mente do Senhor em relação àquela situação toda, ele vem e comunica. Ele pode comunicar isso através de um sonho, né? Através de uma pregação, através de um poema, através de um texto, né? Através de um vídeo. Através de uma conversa. Através de uma Com uma liderança. Né? Exatamente. Ou com as pessoas envolvidas, né? O verdadeiro profeta sempre está ligado intimamente com o amor a Deus e o amor ao próximo. Galera, aqui nós estamos fechando, então, esse podcast dessa série que nós estamos falando sobre os 5 ministérios. Falamos já sobre apóstolo, agora estamos falando sobre o profeta e esperamos que tenha contribuído aí para a sua reflexão, para o seu entendimento a respeito desse ministério. Faça seus comentários, coloque, mesmo que você não concorde com alguma coisa, respeitosamente, coloque aí, não tem problema nenhum, a gente está aberto para dialogar contigo, mas se você gostou desse bate-papo nosso, curta aí este vídeo, compartilhe com demais pessoas, ative aí as notificações para você saber quando é que está entrando nosso material e que você possa estar desfrutando aí da nossa companhia. Um beijão, um abraço, até a próxima.